O câncer pode ser hereditário? É sobre isso que hoje aqui no Doutor TV nós vamos conversar. Eu sou a Keila Lima, estou recebendo o Dr. Caio Brusaca, que é geneticista, para falar um pouquinho conosco sobre isso. Doutor, tudo bem? Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu acho muito importante estes esclarecimentos e já começo te perguntando mesmo o que é o mais importante da nossa conversa. É verdade que o câncer pode ser hereditário, doutor? A gente sempre fala, o câncer é uma doença genética, mas em torno de 10 a 15% dos casos de câncer podem ser hereditários, ou seja, câncer familiares, onde há realmente grupamentos familiares onde tem maior incidência de câncer. Agora, doutor, existem alguns testes que eu possa fazer para detectar se eu tenho esse câncer e se o câncer que eu tenho, ele tem esse fundo hereditário, ou mesmo algum teste? Por exemplo, eu tenho um familiar, a minha mãe ou meu pai, que tiveram a doença. Eu tenho um teste para fazer que pode detectar se eu também tenho essa predisposição? Antes de realização de qualquer teste genético, a gente sempre tem que lembrar do aconselhamento genético. No aconselhamento genético, a gente vai avaliar se o câncer que você e a sua família teve possui os critérios para que pensamos em câncer hereditário. Por exemplo, câncer idade jovem, muitas pessoas com câncer na família, mas esses cânceres eles conversam entre si e também eles têm um acometimento em idade mais jovem, um aparecimento de um câncer raro, por exemplo, câncer de mama triplo negativo, câncer de ovário e, por fim, 2 cânceres na mesma pessoa que não é metástase. A partir desses primeiros critérios, a gente vai avaliar se há ou não necessidade de realização desses tipos de testes genéticos e, assim, diversos testes genéticos para determinados grupamentos de câncer. Por exemplo, câncer de mama, ovário, pâncreas, a gente sempre solicita o sequenciamento do BRCA1 e BRCA2. O que é isso, doutor? O BRCA1 e BRCA2 são 2 genes relacionados à predisposição a câncer de mama e ovário. Sei. E do inglês vem Breast Cancer, BRCA. É o mesmo exame que a Angelina Jolie fez. Caso você não saiba, a mãe da Angelina Jolie teve câncer de ovário aos 56 anos. Como eu falei, câncer de ovário é muito raro. Por isso, a mãe dela já tinha feito o teste genético e, consequentemente, ela fez o teste genético. E foi comprovado que ela tem câncer hereditário também. Então, é assim, ela faz, no caso, antes da gente ter alguém assim mais efetivo que tenha esse tipo de câncer. Deixa eu ir por partes para ver se a gente entende melhor. Não preciso fazer um teste genético, aliás, logo de cara. Eu faço os exames, se eu tenho na minha família a minha mãe que tem um tipo de câncer, o meu pai que teve um outro tipo de câncer e familiares deles também, eu tenho que fazer um exame que ainda não é o teste genético apenas para ver se eu tenho essa predisposição, é isso? Não, inicialmente você tem que fazer uma consulta com o médico geneticista, onde ele vai avaliar se há necessidade ou não de fazer o teste genético. Certo. Então, o teste genético, por exemplo, se eu decido que eu quero fazer um teste como esse para saber se eu tenho uma predisposição, já que eu tenho muitos casos na família, procura um geneticista. Eu não posso fazer isso logo de cara, doutor, mesmo que seja um desejo meu? Assim, seria muito interessante fazer a consulta com o médico geneticista previamente ao exame. Por quê? Porque esse exame, o exame genético, ele não é tão simples quanto parece. Isso que eu queria saber. A questão é a seguinte... É porque a gente tem a impressão de que é só o exame de sangue. Eu vou tirar sangue e vai fazer todos os testes que tem que fazer dentro desse exame. Não é assim, né, doutor? Realmente, é só um exame de sangue, mas é um exame que ele contém informações que eu preciso conversar com a pessoa antes dela realizar o exame. Por quê? Porque... dependendo do resultado, vai mudar completamente a vida dela depois daquele teste. Por quê, doutor? Por exemplo, uma vez que eu identificar que você tem uma mutação no BRCA1, por exemplo, você tem risco aproximado de 80% de chance de ter câncer de mama. E foi isso que aconteceu, então, com a Angelina Jolie, doutor? Então, ela fez as cirurgias que a gente chama de mastectomia redutora de risco, porque o risco de ter um câncer de mama é em torno de 80%. É muito alto. Entendi. Então,
por conta da mãe dela, do problema que ocorreu, que é o câncer mais raro, o médico decidiu fazer o teste. Daí é que muda a vida, como você falou. A pessoa faz um teste como esse e descobre que ela tem só 20% de chances de não desenvolver um câncer. Quer dizer, é um número altíssimo, né, doutor? Daí eu já tenho que mudar até a minha mente, porque, por exemplo, no caso dela, ela fez essa cirurgia e retirou a mama. Mas daí, e quando é num outro lugar? Ou é só no câncer de mama que pode acontecer isso? Na verdade, os melhores protocolos estão relacionados a mama e ovário. Sei. O ovário, da mesma forma, tem 40% de chance de ter câncer de ovário. Mas se você pensar com uma pessoa comum, uma mulher, tem 1% de chance de ter câncer de ovário, pelo amor de Deus, quanto que aumenta? E que é isso? Aí, sabendo dessa informação, por que a gente fala em aconselhamento genético antes da realização do exame? Porque eu tenho que informar isso para a pessoa. Nossa. Aí ela simplesmente faz o exame, não entende o que aconteceu e agora está com uma bomba na sua mão. Eu tive uma paciente recente que aconteceu exatamente isso. Ela já veio com o exame na mão. Ah, já tinha feito quando te procurou? Isso, ela já tinha descoberto que ela tinha essa probabilidade enorme de desenvolver a doença. Mas, na verdade, ela tinha feito o exame. Infelizmente, o médico que solicitou, ele não soube interpretar. Disse assim, não, agora você vai para o geneticista. Aí veio para mim, aí o exame dela, infelizmente, está alterado com mutação do BRCA1. Aí ela mesma virou para mim e disse, nossa, esse exame é muito simples. Ele não pode pedir um exame desse sem me informar antes. Que isso é uma das coisas que é extremamente preconizada. Doutor, daí eu faço... É muito difícil isso, né, doutor? Porque até a decisão para se fazer o exame é uma coisa que precisa ser pensada, né? Existem pessoas que, infelizmente, não têm cabeça ou estrutura para um resultado desse. Então, elas optam por não fazer o exame. Por isso que Mas daí também, doutor, tem o outro lado de que você corre um risco de morte muito maior pelo medo da própria morte, né, doutor? Sim. Assim como, infelizmente... já aconteceu de pessoas cometerem suicídio pós esse exame, pois não conseguiram lidar com essa informação. Eu gosto sempre de falar, por que a gente fala tanto em aconselhamento genético? Por conta disso, o médico geneticista é aquele médico que vai te dar informação. Eu tenho que te dar a melhor informação para que o sujeito, a pessoa, possa, por si só, decidir se vai ou não fazer o exame. E depois do exame, saber o que ele vai fazer. Porque fazer a cirurgia de tirar as mamas, tirar o ovário, por exemplo, BRCA1, é decisão da pessoa, não é minha. Existe realmente existe um protocolo médico que diz é sugerido realizar a cirurgia. Inclusive, tanto no SUS quanto no convênio, já se faz essa cirurgia, para quem tem esse exame alterado. Agora, doutor, isso não significa que eu elimino em 100% a probabilidade de desenvolver a doença, né? Não, porque é o seguinte, a gente está reduzindo o risco de mama, reduzindo o risco de ovário, mas essa situação também tem câncer de pâncreas envolvido. E eu digo mais, e quando a gente for vivo, eu posso ter câncer em qualquer lugar do corpo. E em qualquer época da vida, né, doutor? Exatamente. Hoje, o público que o geneticista atende são meninas de 30, 35 anos com câncer. Há um tempo atrás, onde se ouvia falar em meninas adultas jovens de 30 a 35 anos. Muito difícil, né, doutor? Doutor, e esse é o caminho da medicina avançada para pelo menos fazer com que exista uma probabilidade de prolongamento da vida com qualidade? Sim, com certeza. A medicina de precisão, que é o que a gente chama, que é usar desses artifícios de testes genéticos para melhor predizer tanto a ocorrência de câncer, quanto a melhor dizer qual é o melhor remédio para tal doença, que hoje isso já é possível, é o caminho que a medicina está tomando hoje. A medicina de precisão está cada vez mais presente na nossa vida. Doutor, muito obrigada. Eu sou a Keila Lima, conversei com o doutor Caio Brusaca. E olha, não se esqueça de ativar as notificações e também de se inscrever no nosso canal, porque tem vídeo novo todos os dias aqui no Doutor TV. Até a próxima.